Bom, vamos lá continuar as funções de Legendre, né? Vocês lembram do comecinho? Vocês têm alguma dúvida? A gente tinha determinado a equação de movimento. Já terminado. Já tinha encontrado a equação de movimento, tinha determinado os pontos singulares e regulares, e a gente estava começando o processo de solução, certo? Então, eu vou só escrever aqui o que a gente já tinha feito. Vocês me dizem se tem algum passo aqui que vocês não entendem bem ainda. Então, essa aqui é a equação. Ela vai ser bastante importante, vocês vão ver que ela vai aparecer naturalmente no contexto do Laplaciano em coordenadas esféricas. Né? Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, esse lambda vezes lambda mais 1 aqui, na verdade, é um parâmetro livre, tá? Ele pode ser qualquer número, a gente já está escrevendo dessa forma porque a gente está antecipando parte da solução. Mas, em princípio, quando chegou-se nessa equação pela primeira vez, isso aqui podia ser um número qualquer, tá certo? E a gente vai descobrir que a estrutura do operador diferencial, que é esse cara que a gente está olhando aqui agora, essa estrutura vai ter comportamentos bastante diferentes quando esse número aqui for um número inteiro, tá certo? O que vai ser extremamente importante, como eu falei para vocês, porque está ligado a uma série de coisas importantes na mecânica quântica e na mecânica clássica também, de certa forma. E é o que vai acontecer depois também com os polinômios de Laguerre, que também vão ter uma estrutura totalmente diferente quando você encontrar esses pontos discretos especiais, tá certo? Então vamos entendê-los. A gente escolheu, né, os pontos singulares e regulares x0 mais ou menos 1, e a gente vai resolver o problema em x0 igual a 1, certo? Resolver em x0 igual a menos 1 deixo como exercício para vocês, espero que vocês façam, porque é bastante importante. Então a gente tem aqui que o nosso P redondinho, x, vai ser igual a 2x dividido por x mais 1, certo? E a gente também tem que o nosso Q de x é igual a menos lambda mais 1 vezes x menos 1 dividido por x mais 1. Alguma dúvida nisso aqui, pessoal? Né? Esse cara aqui tem que lembrar, se vocês tiverem, que P é igual a x menos x0, P1, e P1 é o que aparece aqui, certo? E Q é nada mais do que x menos x0 ao quadrado, P0. Ok? Foi o que nós fizemos aqui. Aí nós paramos começando a discutir como que a gente vai reescrever P e Q em termos de séries de potências, porque a gente precisa dos coeficientes dessas séries de potências para construir a nossa fórmula de Frobenius, certo? Bom, o que a gente pode fazer aqui com o nosso P? Nosso P tem esse formato aqui, a gente vai escrever o seguinte, P. Aqui tem várias maneiras que você pode trabalhar, tá? Mas eu já vou escrever aqui e vou explicar por que eu estou fazendo assim. Certo? Mais 2. Bom, por que eu fiz isso aqui? Parece que eu só compliquei uma expressão que já estava um pouco mais simples, né? Porque a gente está fazendo série de potências, nossas séries de potências são em torno de x0 igual a 1. Então, tem que ser sempre potência de x menos 1, certo? Então, digamos assim, a variável básica nossa é essa aqui, ó. Por isso que eu simplesmente subtraí e somei para a gente poder reexpressar em termos daquela própria variável, tá certo? Aí, isso aqui a gente ainda pode fazer o seguinte, ó. Esse cara, a gente vai botar o 2 de fora aqui. Deixa eu só ver se... né? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar esse 1 aqui e falar que ele é 2 menos 1. Todo mundo concorda? Aí eu faço mais uma simplificação ainda. Eu vou separar o termo que vai ser esse dividido por esse, que é simplesmente 2, que é esse 2 aqui que multiplica todo mundo, tá certo? Menos 2 menos 1. Não, é menos 2 mesmo. Menos 2 aqui. X menos 1 mais 2. Todo mundo concorda?
só separei o numerador em 2 pedaços e dividi os 2 pedaços pelo mesmo denominador, certo? E aí, finalmente, isso aqui vai ficar assim, ó, 2 menos, esse 2 eu divido todo mundo, tá? Vai ficar assim, 1 dividido por x menos 1 sobre 2 mais 1, ok? E por que eu fiz isso, pessoal? Quem é esse cara aqui, ó? Que nós já tínhamos, inclusive, identificado ele na aula passada. Eu tinha feito uma pequena lembrança aqui de como calcula essa série. Quanto que é isso aqui, pessoal? Que série é essa que dá isso aqui? Série geométrica de x. Isso. Então, isso aqui, ó, vai ser... cadê você? Aqui. 2 menos série de n indo de 0 até infinito. Aí aqui é de menos isso, né? Então eu já escrevo 1 menos x, tá? 1 menos x sobre 2 elevado a n. Todo mundo entende isso aqui? Ok? Bom, eu ainda posso fazer mais uma coisa aqui. Eu tenho um termo constante aqui e eu tenho o primeiro termo da série que é termo constante aqui também. Tá? Então, para a gente não ter duplicidade, a gente conseguir identificar um a um, eu vou separar o primeiro termo aqui. Então vai ficar assim. Só que quanto é que é o primeiro termo aqui? Quanto é que é isso aqui elevado a zero? É 1, né? Então, quando o n for igual a zero, aqui vai ser 0, isso aqui vai dar 1, vai ficar 2 menos 1, 1. Então vai ficar 1 menos somatório de n indo agora de 1 até infinito. Certo? Ou seja, foi de 0, foi começar para 1, de 1 menos x sobre 2 elevado a n. Certo? E aí, pessoal? Vamos identificar aqui quem são os coeficientes, tá? Quem é P0? P redondinho, 0. Diz para mim aí, alguém. Só para saber se vocês estão entendendo o que a gente está fazendo. Visto isso como uma série de potências de x menos 1, quem é o coeficiente que multiplica o primeiro termo da série? O n vai valer 1, né, no caso? 1, né? Porque aqui, ó, você tem que pensar que esse 1 está multiplicando x menos x0 elevado a 0. Porque daqui em diante, aqui só vai ter x menos 1 elevado a 1, 2, 3, 4, ou seja, as outras potências. Ok? E agora, quem é o Pn para n maior que 0? Quanto que vai ser? Quem são os coeficientes do termo polinomial que nós estamos expandindo P? Um pouco, quase, né? Menos 1 meio elevado a n. Todo mundo entende? Por que é menos meio? Vocês têm que sempre lembrar que quando nós fizemos a expansão, a gente sempre faz a expansão assim, ó. A gente escreve que P é igual a somatório de n indo de 0 até infinito, de Pn, aí são os coeficientes que a gente usou. Esse foi o formato que a gente usou para escrever a nossa fórmula. Portanto, a gente tem que lembrar dele para ser capaz de identificar quem são os coeficientes, certo? Então, se você olha para esse cara aqui e lembra que x0 é igual a 1, então aqui são potências de x menos 1, certo? Só que aqui a gente tem 1 menos x, ou seja, menos x menos 1 vezes 1 meio, tá certo? Ou seja, você poderia ter pensado que esse pedacinho aqui, ó, você pode pensar nele assim, somatório de n indo de 1 até infinito, de menos meio elevado a n, x menos 1 elevado a n. Todo mundo concorda? Se eu tivesse escrito assim, seria a identificação do coeficiente seria imediata, né? Você olharia para cá, você olharia para cá e olharia, bom, Pn tem que ser igual a menos meio elevado a n. Certo?
E agora o Qn, vamos lá. O nosso Q de x vai ser igual a, cadê você? Aqui. Menos lambda, lambda mais 1, e multiplica x menos 1 dividido por, cadê você? X menos 1 mais 2, certo? Deixa eu ver. Isso. Eu fiz o mesmo truque de antes. Em cima, no denominador, eu já tinha x menos 1. Embaixo eu tinha x mais 1. Eu tenho que separar porque a potência boa é essa aqui, né? A potência não, desculpa. O termo polinomial correto é esse cara aqui. Então eu subtraí 1 e somei 1. Então ficou, né, menos 1 mais 1 mais 1, que é menos 1 mais 2, certo? Aí eu agrupei aqui só para ficar direitinho. Bom, e aí, o que a gente faz? Quanto é que fica isso aí? Nenhuma ideia? Faz o que a gente fez antes. Menos lambda, lambda mais 1. Aí eu vou tirar esse cara que já é um termo polinomial que eu quero, que tem aqui. Eu divido por 2. E aqui vai ficar assim. 1 dividido por x menos 1 sobre 2 mais 1. Mas a gente já sabe quem é esse cara aqui, certo? Que série é essa aqui? Isso. É a mesma coisa que a gente tinha antes, né, pessoal? Fica assim, ó. Menos lambda, lambda mais 1, x menos 1 sobre 2, somatório, de n indo de 0 até infinito. E aqui vai ficar x 1 menos x sobre 2 elevado a n. Alguma dúvida em relação a isso? É basicamente o que a gente fez antes, tá? Só ver uma coisa aqui, se eu não fiz nenhuma bobagem. Tá certo, tá certo. Ok. O que a gente pode fazer agora? Né, a gente tem um termo polinomial aqui, tem esses caras aqui. Esse cara tá com, tem sinal de menos, então eu vou ajeitar esse negócio aqui. Eu vou botar esse sinal de menos aqui para dentro, vou passar esse cara para cá. Ele está dividido por 2 também, tá vendo? Vai ficar assim, lambda, lambda mais 1. Esse aqui, ó, tá vendo? 1 menos x sobre 2 é igualzinho isso aqui, ó. Então vai ficar somatório n indo de 0 de 1. Deixa eu deixar de 0 mesmo. E aí vai ficar 1 menos x sobre 2 elevado a n mais 1. Certo? Todo mundo concorda com isso? O que eu posso fazer agora, em vez de botar esse n mais 1 aqui, só por simplicidade, eu vou botar esse cara começar de 1 e esse começa de n mesmo. Todo mundo entende? Subtrai aqui e soma aqui. Tá? Foi um negócio, a regra que eu mostrei para vocês, como que vocês deduzem ela, mas em geral você pode simplesmente memorizar. Se você subtrai aqui, você soma aqui, você soma aqui, você subtrai aqui. Certo? For uma constante, um número inteiro, né? Até aqui tudo certo, pessoal? Então veja, a presença desse termo aqui, ó, ele te dá uma primeira potência inevitável. Então não tem nenhum termo de zero, né? Não tem nenhum termo de potência zero. Então, quem é Q0? Pensa na expansão ali. Quem é o termo de Q0 ali? Quem quiser, o N é igual a 1, né? Não, o Q0, você tem que pensar que é o seguinte, ó. O seu Q, ele vai ser igual a somatório de n indo de 0 até infinito de Qn x menos x0 elevado a n. Certo? Foi assim que a gente usou lá atrás para deduzir a fórmula, então é isso que a gente precisa procurar. Tá? Só que você pode escrever que, se você quiser chegar mais próximo de como está escrito ali, ó, você separa esse somatório, você separa o primeiro termo, vai ficar assim, Q0, mais somatório de n indo de 1 até infinito, de Qn x menos x0 elevado a n. Certo? Não fiz nada demais, só separei o primeiro termo da soma.
Agora, se eu comparo com aquela expressão lá, quanto é que é o meu Q0? Não, porque eu não tenho potência zero, eu não tenho potência zero aqui, ó. Tem que ser zero. Primeiro termo não aparece. A minha soma começa em n igual a 1, tá vendo? Se você comparar lá, o Q0 tem que ser zero. E o nosso Qn maior que zero, esse sim vai ser, deixa eu pegar aqui, lambda vezes lambda mais 1, que a gente poderia ter simplesmente chamado de uma constante qualquer. E aí, novamente, a mesma coisa, tá? É x menos 1, aqui está 1 menos x, então tem um fator de menos e tem um meio. Então é menos 1 meio elevado a n. Certo? Então o que, que nós temos aqui? Nós temos os nossos p's e nós temos os q's. Então a gente tem tudo que a gente precisa para escrever o polinômio inicial e depois começar a usar a nossa fórmula de Frobenius para resolver a recursão. Certo? Deixa eu ver. E aí, como é que fica o nosso polinômio inicial, pessoal? Sempre assim, né? De lambda vai ser igual a lambda ao quadrado mais P0 menos 1 lambda mais Q0. E é isso, nosso polinômio inicial. Ok? E aí, se a gente substituir lá, como é que fica aqui? Quanto é que é P0? Quanto é que é P0, pessoal? É 1, né? P0. Então isso aqui dá 0 e o nosso Q0 é 0 também. Então o nosso polinômio inicial é lambda ao quadrado. Quais são as raízes? Quais são as raízes desse polinômio? Quanto que é essa função aqui é 0, pessoal? Isso. Então a gente tem aqui que as nossas raízes, né, são iguais a 0. Certo? Então a gente tem todos os ingredientes para começar a nossa fórmula de Frobenius. A gente sabe o polinômio inicial e nós sabemos as raízes dele também. Certo? E a gente pode construir agora a nossa fórmula. Ok? Como é que vai ficar? Vai ficar assim. AM vai ser igual a π de π, ó, menos 1 de π alfa mais m, onde alfa eu vou ter que escolher depois uma das raízes, mas as duas são iguais a 0. Se eu quiser uma segunda solução, eu vou precisar fazer aquele truque lá do logaritmo, tá? Mas a gente não vai chegar lá, porque a gente vai encontrar um outro problema no meio do caminho e aí a gente vai resolver de uma maneira nova, tá certo? Por isso que esse problema é importante, porque ele traz essa nova dimensão para o método de Frobenius, que é extremamente importante, tá? Então esse cara aqui é a soma de 0 até m menos 1, né? Isso aqui é só fórmula, tá, pessoal? Aí vai ficar assim, p, m menos n, alfa mais n, mais q, m menos n, a n. Todo mundo lembra dessa fórmula? Eu aconselho todo mundo fazer pelo menos uma vez a dedução disso, no caderno, sozinho, sem tentar, sem olhar como é que se diz? Sem seguir a conta de alguma forma, tentar fazer de cabeça. É claro que você não vai conseguir, aí você volta, você lê, aí você tenta fazer mais uma vez, porque é uma fórmula bastante importante, bastante prática, tá? E saber ela ajuda muito. Então, e essa é uma boa maneira de você acabar memorizando os aspectos dela, mas de uma boa forma. Né? Você pode decorar uma coisa simplesmente olhando para aquela expressão e tentar decorar. Mas quando você deduz, você, digamos, memoriza de uma forma diferente, mais profunda, sabe? Se você simplesmente decora, na hora que você vai reescrever, você fala, mas aqui é mais ou aqui é menos? Você não consegue lembrar. Agora, se você lembrar da dedução, você consegue buscar os pontos que você deu, né, os passos que você deu, e você lembra se é mais ou se é menos, entendeu?
Por isso que eu sugiro que vocês façam esse exercício. Bom, vamos agora substituir, né? Vai ficar como isso aqui? Vai ficar AM vai ser igual a menos 1 sobre... O polinômio indicial é simplesmente um argumento ao quadrado. Então, aqui vai ficar alfa mais m ao quadrado. Certo? E o resto vai ficar como? Ficar soma de n indo de 0 até m menos 1. Aí aqui vai ficar menos meio elevado a m menos m menos n. Aqui vai ficar alfa mais n. E aqui vai ficar mais... Deixa eu só ver. Ó, por que eu estou fazendo assim, pessoal? Esse n aqui, ele vai de 0 até m menos 1. Então, esse n ele vai aumentando, só que tem um menos na frente. Então, começa m menos 0, m menos 1, m menos 2, até o menor que ele chega, que é m menos 1. Tá certo? Só que quando for m menos 1, vai ficar assim, né? m menos 1, certo? Mas isso aqui é igual a 1. Então, o menor índice que eu consigo, que aparece aqui no P e no Q, se você olhar para lá, o menor que a gente vai encontrar aqui é 1. E para n maior que 0, a fórmula é fixa, tá vendo? A fórmula é sempre assim para esse cara e é sempre assim para esse cara aqui. Por isso que eu não preciso me preocupar com essa bifurcação aqui na hora que eu vou escrever esse termo, certo? E aqui do lado, como é que vai ficar? O próximo vai ficar assim, mais lambda mais 1. E aí eu vou ter a mesma coisa aqui, menos meio elevado... Deixa eu apagar. É m menos n, e eu vou botar um colchete aqui, a n. Ok? Mas, bom, por sorte, esse termo de potência complicado aqui é igual nos dois termos. Vai sobrar esse pedaço com esse pedaço aqui e meu AN ali, certo? Então vai ficar assim. AM vai ser igual a menos 1 sobre alfa mais m elevado ao quadrado. E aí eu vou botar um somatório de n indo de 0, m menos 1. E aqui, no meu colchete, vai ter lambda mais 1. Eu só troquei a ordem aqui, tá? Botei esse lambda mais 1 primeiro. E aqui, espera um pouquinho que eu acho que tem uma coisa errada aqui. O P, eu esqueci desse menos aqui, ó. Tá vendo? Tem que ter um menos aqui. Tá bom? Esse menos aqui. Quando eu reescrevi, né, esse pedaço como esse somatório aqui, eu esqueci que tinha esse menos multiplicando aqui. Então, aqui tem um menos a mais. Tá certo? Por isso que eu inverti a ordem. Eu peguei o termo positivo primeiro, menos o termo negativo. É menos alfa mais n. Ok? Isso aqui multiplica a n. Bom, mas e aí? O que eu faço com esse negócio? O que vocês acham? Faltou menos meio m menos n. Aí. Bom, isso aqui a gente já usou, posso apagar. E aí? Não parece ser uma expressão muito fácil de resolver, né? Porque tem essa soma aqui, ó. E tem essa parte aqui do seu somatório que vai variar o sinal. Dá para fazer termo a termo aqui, mas tem uma maneira mais simples, inclusive porque termo a termo você teria que seguir todos os ANs que estão aparecendo aqui, tá certo? Você teria que pegar esses coeficientes, multiplicar, e toda vez que você mudar o m aqui, você teria que recalcular essa série e encontrar os termos novos dela. Tá certo? Então, como eu falei para vocês, esse problema introduz uma necessidade de um novo truque,
e é parte importante, primeiro o truque matemático, depois a consequência física que tem por trás dele, tá certo? Vamos fazer o seguinte, quando a gente não sabe muito bem o que fazer com alguma coisa, a gente dá um nome para ela, tá certo? E isso ajuda, geralmente, um pouco para a gente resolver o problema. Então, esse somatório que a gente não sabe lidar com ele, eu vou chamar de S, tá certo? Então, é SM, eu vou definir, então, 3 barrinhas aqui, soma de N indo de 0 até M menos 1, certo? E aí a gente vem aqui, o nosso lambda, lambda mais 1, menos alfa mais N, fecha aqui, menos 1 meio elevado a M menos N, a N, certo? Então, pessoal, o que importa para a gente no método de Frobenius não é o valor absoluto daquela soma, mas é como ela se relaciona com os termos adjacentes, porque a gente sempre precisa da série de recursão, que basicamente é como que o AN está associado ao AN menos 1, né? E aí, com isso, depois a gente resolve a série de recursão. Então, a gente pode chamar esse cara de SM e ver como é que o SM está relacionado com SM mais 1, tá certo? Ou seja, como que termos vizinhos estão relacionados, ok? Bom, como é que a gente faz isso? A gente simplesmente calcula quem é S mais 1. SM mais 1. E como é que fica, pessoal, a diferença? Bom, a gente tem que tomar cuidado porque o N aparece em 2 lugares diferentes, aqui no topo da soma e aqui, tá certo? Então vai ficar assim, N indo de 0 até M agora, porque M mais 1 menos 1 é M, né? Aqui, lambda, lambda mais 1 não muda nada, menos alfa mais N também não muda nada. Aqui vai ficar assim, ó, menos meio, M mais 1 menos N a N. Então, por mais que tenha mudado um pouco, você vê que não muda tanto quando você compara com o termo de cima, tá certo? A única coisa que mudou foi que esse cara tem um mais 1, mas esse mais 1 é fácil de lidar com ele, porque isso aqui é basicamente um fator de menos meio. E esse fator de menos meio multiplica todo mundo, ele pode ficar em evidência, tá certo? Então vai ficar como isso aqui? Vai ficar assim, ó, S, M mais 1 vai ser igual a menos meio, somatório de N indo de 0 até M, aí a gente vai lidar daqui a pouquinho com isso, lambda, lambda mais 1, menos alfa mais N. Ok? E aqui fica como tinha antes, menos meio, M menos N a N. Certo? A diferença é que a soma agora ela vai até M, em vez de até M menos 1. Se eu quisesse comparar com outro, eu teria que tirar o último termo dessa soma aqui. E é o que eu vou fazer. Então, essa soma vai ficar assim, ó. Esse cara vai ser menos meio, né? Aí eu vou abrir uma chave aqui e nem precisa abrir a chave porque vai ficar simples. Vamos lá. Se eu separo essa soma indo de 0 até M menos 1, o que eu tenho aqui é exatamente SM. Todo mundo concorda? Eu separo agora o último termo, ou seja, eu coloco explicitamente no final da soma, eu coloco o termo de N igual a M. Tá certo? E então vai ficar assim. Mais, menos, meio... Espera um pouquinho. Fica mais lambda, lambda mais 1, menos alfa mais M, porque agora o último termo daqui que eu estou separando é N igual a M, tá certo? Então, M, e aqui vai ficar menos 1, menos meio elevado a 0, e aqui vai ficar AM. Ok? Então... Isso aqui está claro, pessoal? Eu estou confuso em alguma passagem aqui. Eu peguei uma soma e separei o último termo da soma. Só isso. Os primeiros M termos da soma, que são esses caras, quando eu separo esse cara, os primeiros M termos da soma, me dá exatamente esse cara aqui, que é a soma de 0 até M menos 1. Me dá o meu SM e o resto, ou seja, o último termo da soma, eu escrevi explicitamente aqui. Ok?
Tá claro? Bom. Então vai ficar assim, pessoal. Deixa eu escrever aqui explicitamente, que aí a gente usa ali para continuar. Menos S sobre 2, SM menos 2, e aqui vai ficar mais lambda mais 1, menos alfa mais M, fecha colchete. Esse meio que sobrou aqui, eu vou botar aqui, menos meio AM. Ok? E aí? O que eu posso fazer agora? Aqui aí vai do gosto de vocês, mas eu gosto sempre de pegar o termo maior na esquerda e o menor na direita, então eu vou somar mais um aqui, tá certo? E a gente vai ter o seguinte, ó. AM mais 1 vai ser igual a menos 1 sobre alfa mais M mais 1, certo? Nada demais, eu simplesmente somei 1 no M ao quadrado, né? E aqui é SM mais 1, ok? Mas a gente sabe que SM mais 1, aqui ó, vou botar aqui SM mais 1. SM mais 1 é igual a meio de SM mais esse treco aqui, ok? Então vai sumir aqui aquela bagunça e vai ficar assim, o somatório pelo menos, né? Menos 1 sobre alfa mais M mais 1 ao quadrado. Eu vou botar um parênteses grande aqui, vai ficar assim, menos SM sobre 2, mais, aí a gente repete ali, lambda mais 1, menos alfa mais M, e menos meio AM. Certo? Para ser preciso, aqui tinha que ser uma chave. Ok? Bom, tem o menos meio aqui, tem menos meio aqui, tem menos ali. Eu vou fazer... Deixa eu ver aqui. Isso, eu vou fazer desse jeito. Eu vou deixar o menos aqui, eu só vou inverter a ordem das coisas aqui dentro, tá bom? Esse menos meio com esse menos meio aqui fica positivo e esse cara aqui vai ficar negativo. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer em mais passos. É que eu tenho que dar um passo mais complicado aqui e eu preciso explicar para vocês por quê. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Quem é SM? Se vocês olharem para cá, quem é SM? Olha para a definição do meu SM, é aquela soma ali, né? Aquela soma é esse termo que está aparecendo aqui, tá vendo? Eu vou usar essa expressão agora justamente para isolar quem é o SM em termos do AM, ok? Porque é o que eu queria sempre, eu quero sempre associar o M mais 1 com o M anterior, ok? Para eu fazer isso, eu preciso reexpressar a soma em termos do próprio coeficiente. Então eu volto para cá, olho para lá e deixo eu fazer aqui em mais passos para ficar tudo mais simples. Menos 1 dividido por alfa mais M mais 1 ao quadrado. Aí a gente bota aquele colchete ali, menos meio, tá certo? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou botar o menos meio já aqui do lado de fora. Tá? Então esse menos meio daqui, esse menos meio daqui eu já botei fora aqui, tá ok? Tá ok? E aí o meu SM vai ficar como? Vai ficar menos alfa mais M ao quadrado AM. Certo? Ou seja, esse termo aqui, só o SM, eu olho para cá, ele tem aquele sinal de menos ali e o alfa mais M quadrado multiplicando ele. Ok? E aí sim eu tenho mais
lambda, lambda mais 1, menos alfa mais m, e aí AM. Ok? E por que isso aqui é conveniente, pessoal? O que no fim, como mágica, aconteceu aqui? AM aqui e AM aqui. Ó. E eu tenho então agora AM mais 1, em termos de uma coisa complicada, vezes AM. Tá certo? Ó, deixa eu ver isso. Eu tenho alfa mais m quadrado, eu tenho menos alfa mais m quadrado, eu tenho menos alfa mais m. E aqui que vem a estrutura a razão pela qual a gente fez essa escolha aqui. Como eu falei para vocês, eu poderia ter chamado esse cara aqui de uma constante A, lá no começo. Quando a gente encontrar a equação do polínômio de Legendre, no método de separação de variáveis, vocês vão ver que esse cara aqui ele parece como um número real qualquer, que a gente precisa descobrir quem é depois. Eu já escrevo lambda vezes lambda mais 1 porque vai ser conveniente agora, tá certo? Mas vocês têm que entender que ele é conveniente agora justamente porque o formato que está aparecendo é assim, ó, x quadrado, x não, né? Vou chamar de z quadrado mais z. Então, tá vendo? Isso aqui é z quadrado, esse cara é z. Só que o formato disso é z que multiplica z mais 1. Tá certo? Então eu vou me valer desse formato aqui, que apareceu naturalmente por causa do truque que eu usei aqui, né? Para ficar mais fácil de ver o que está acontecendo. E agora vai ficar o seguinte, vai ficar menos 1 sobre alfa mais m mais 1 ao quadrado. Deixa eu só botar o meio aqui, ok? E aí vai ficar assim, ó. Alfa mais m, que multiplica alfa mais m menos 1, ok? Então eu peguei esse menos aqui, eu tirei, esse menos eu tirei, cortou com esse menos daqui, esse cara fica positivo, esse cara fica positivo, e aí esse cara aqui tem que ficar negativo. Vai ficar menos lambda, lambda mais 1. E, deixa eu ver, eu fecho aqui o colchete, podia ser. AM. Ok? Agora, isso aqui ainda não é conveniente para a gente. Por que isso aqui não é conveniente para a gente? Quando a gente faz o nosso método de Frobenius, o que a gente meio que aprendeu que funciona é encontrar aquelas coisas que vão linearmente com índice. Porque quando a gente encontra aquelas coisas que vão linearmente com índice, a gente pode reescrever em termos de símbolo de Pockhammer e a gente pode usar a forma das hipergeométricas para escrever o somatório e aí, bom, fica próximo do formato que a gente está habituado, a gente sabe resolver. Como é que a gente transforma uma coisa que vai quadraticamente com m, né? Vocês entendem que vai quadrático porque tem esse termo aqui, ó, m vezes m, tá vendo? Isso aqui dá um polinômio quadrático aqui no índice. Então, quando eu for aumentando o meu AM aqui, vai ter um negócio quadrático. Não vai ser aquela coisa só m mais 1 vezes m mais 2 vezes m mais 3. Vai ter um negócio mais complicado. Como é que a gente transforma uma coisa quadrática em coisas lineares? A gente não tem muito direito de derivar, assim, não tem muito significado de calcular a derivada, mas sim, a derivada transformaria o polinômio quadrático em um linear. É quase uma mudança de variáveis, né? Porque na verdade aquilo ali é um polinômio em n. E todo polinômio pode ser escrito daquela forma especial, né? Você tem um polinômio que tem certas raízes, você pode escrever assim, ó, z menos z1 e z menos z2. Se eu encontro as raízes do polinômio e escrevo ele assim, eu vou ter dois fatores que são lineares em m. E aí quando eu for resolvendo interativamente para encontrar minha série de recursão, eu vou ter dois símbolos de Pockhammer. Isso eu sei fazer, isso a gente já fez algumas vezes, tá certo? Então o truque é tentar reescrever aquele termo que está dentro do colchete ali, num formato assim. Né? E qual é a raiz daquele polinômio? Quais são as duas raízes desse polinômio? Você pode chamar esse cara aqui de z,
como eu já falei para vocês. E esse cara aqui é Z mais 1. Botei errado aqui, tá, pessoal? É Z mais 1. Isso. Né? Isso aqui é Z de novo. Quais são as raízes desse polinômio? Quando é que esse termo dentro do colchete daria 0? Exatamente, ó, menos lambda, né? Não. Você tem que pensar nisso como uma variável. Ou seja, qual o valor que alfa mais m tem que ter para isso aqui dar 0? É lambda, é uma das possibilidades, certo? E aí você pode usar Bhaskara, e eu aconselho vocês, eu deixo como exercício vocês aplicarem Bhaskara aqui, mas vocês vão ver, vocês podem verificar mentalmente que Z igual a lambda é uma solução e Z igual a menos lambda menos 1. Certo? Se você bota Z igual a lambda, vai ficar assim. Lambda vezes lambda mais 1 menos lambda vezes lambda menos 1. É uma raiz. Se você colocar Z igual a menos lambda menos 1, vai ficar menos lambda menos 1, menos lambda menos 1 mais 1, ou seja, menos lambda. Só que vai ficar menos 1 menos lambda, então menos lambda mais 1 vezes menos lambda, que é lambda vezes lambda mais 1. Dá 0 também. Se vocês fizerem Bhaskara, vai dar o mesmo resultado, tá? Não tem nenhuma surpresa aqui. Então, aquele termo, por ser um polinômio com essas duas raízes, ele pode ser escrito assim, ó. Alfa mais m menos lambda, alfa mais m mais lambda mais 1. Todo mundo entende que isso é verdade? Se eu tenho essas duas raízes, eu posso escrever o meu polinômio como sendo a variável menos uma raiz, a variável menos a outra raiz. Certo? Todo mundo entende isso aqui? Se vocês nunca tiverem feito isso, façam isso. Peguem a fórmula de Bhaskara e aí você vai ter o seguinte, x menos, aí eu não sei como é que vocês gostam de escrever, delta, mais ou menos, você pega a fórmula de Bhaskara, bota com mais aqui e depois pega x menos, aí o delta com menos aqui. Abre esse negócio e vocês vão ver que isso aqui vai dar x ao quadrado mais bx mais c. Tá certo? Ou seja, se você escreve x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz e você usa a fórmula de Bhaskara para as duas raízes, isso tem que te dar simplesmente o polinômio no formato usado para deduzir a fórmula, tá certo? É basicamente isso que a gente está fazendo ali. A gente está escrevendo o polinômio daquela forma. Tá certo? Bom, então, finalmente nós vamos ter AM mais 1 vai ser igual a menos 1 sobre alfa mais m mais 1, o fator de meio, alfa mais m menos lambda e alfa mais m mais lambda mais 1. AM. Certo? Então, Tá. Então, digamos, a gente chegou no ponto ótimo aqui da resolução, tá certo? Nós poderíamos seguir com alfa em aberto, tá? Como eu já mostrei para vocês, mas aqui a gente quer ver o que vai acontecer para a primeira raiz, de qualquer forma, né? Porque sempre a fórmula de Frobenius sempre dá uma solução para a gente com a maior raiz. Aqui são raízes repetidas iguais a 0, então a raiz 0 vai dar uma solução de Frobenius para a gente. Então, já substituindo para esse caso, a gente vai ter o seguinte, AM mais 1 para a raiz maior, ou seja, alfa igual a 0, menos 1 dividido por m mais 1 ao quadrado, fator de meio, m menos lambda e m mais lambda mais 1. AM.
E aí, como é que fica a série de recursão para a gente? Como é que a gente faz, pessoal? Qual seria o próximo passo que vocês dariam aqui? Soma 1. Toda vez que você chegar aqui, você pega aqui e soma mais 1. Você vai começar a ver como que termos mais distantes vão se relacionando, tá certo? Então, se eu somar 1 no m, vai ficar menos 1 dividido por m mais 2 ao quadrado, 1 meio, m mais 1, menos lambda, e m mais 1 mais lambda mais 1, a m mais 1. Aí eu vou substituir, né? Ou seja, eu simplesmente somei 1 no m, não fiz nada demais, mas agora eu posso usar essa fórmula para substituir a de cima na de baixo e relacionar m mais 2 com m. Então vai ficar assim. A m mais 2 vai ser igual. Bom, se eu substituo aqui, o fator de meio fica ao quadrado, o fator de menos 1 fica menos 1 ao quadrado, então vai ficar assim, ó. Menos 1 ao quadrado, mesmo que seja 1, é melhor deixar desse formato mesmo, tá certo? Aqui vai ficar assim, m mais 2 ao quadrado, m mais 1 ao quadrado, tá certo? Que são esses termos no denominador. Eu vou ter o termo de meio ao quadrado, né? E eu vou ter m mais 1 menos lambda, m menos lambda, vezes, deixa eu apagar aqui, vezes, cadê? Aqui. M mais 1 mais lambda. Deixa eu botar mais 2 aqui. Né? Que esse termo aqui eu já boto mais 2, esse eu boto mais 1, tá? E aqui, lambda mais 2. E aqui, m mais lambda mais 1. Isso tudo a m. Se eu colocasse o AM mais 3, ia ficar assim. Vocês podem fazer na cabeça de vocês, esse cara mais 3 vai ser igual a menos 1 ao cubo, porque eu teria mais um termo de menos 1, tá certo? Aqui ia ficar m mais 3, m mais 2 e m mais 1, tudo isso aqui ao quadrado. Ok? 1 meio ao cubo, e aqui ia ficar m mais 2, espera um pouquinho, tá, isso, m mais 2, m mais 1, espera um pouquinho, mais 2 menos lambda, m mais 1 menos lambda, e m menos lambda, certo? E aqui vai ficar m mais 2 mais 3 mais lambda, m mais 2 mais lambda e m mais 1 mais lambda. Ok? E aqui a m. E assim por diante, certo? Eu vou ganhando sempre um termo desse cara aqui, um termo novo desse cara aqui, mais um aqui, mais uma potência aqui, mais uma potência aqui. Certo? Então, eu tenho que A, M mais K, vai ser igual a menos 1 elevado a K. Aqui embaixo, como é que vai ficar, pessoal? Oi? Isso, exatamente. Vai ser o Pockhammer de M, K, espera um pouquinho, M mais 1, né? M mais 1, K ao quadrado,
né? Aqui vai ficar 1 meio elevado a k, tá certo? E aqui vai ficar como? Qual o Pocket Hammer que a gente tem aqui, ó? Começa com m mais lambda, então vai ficar m menos lambda 3 aqui, tá certo? E o outro vai ficar m mais lambda mais 1, 3 não, k. E aqui AM. E o que a gente faz agora? Escolhe M igual a zero, porque a gente quer relacionar o késimo A com o zerésimo, né, o primeiro deles. Então, tá aqui. AK vai ser igual a menos 1 elevado a K. Quem que é 1 fatorial crescente? É o fatorial normal. Então aqui vai ter K fatorial ao quadrado, tá certo? 1 meio de K. Aqui vai ficar menos lambda, K fatorial crescente, e lambda mais 1, K fatorial crescente, a zero. Bom, a gente encontrou a solução. A gente pode escrever ela agora para a gente. Bom, como é que vai ficar isso aqui? Ó, lambda y vai ser igual a somatório de n indo de 0 até infinito. Eu botei m, né? M de 0 a infinito. AM x menos 1 elevado a m mais alfa, só que o alfa é zero, então eu já vou tirar aqui, tá? Porque o alfa é a raiz que a gente está usando. E aí, como é que fica isso? Y vai ser igual a... Eu boto o A0 aqui em evidência, somo m de 0 até infinito e substituo aqui os meus termos. Vai ficar assim, menos m, menos lambda fatorial crescente m, lambda mais 1 fatorial crescente m. Aí eu vou ter o m fatorial aqui, aquele fatorial ao quadrado eu vou separar em dois pedaços, tá? O m fatorial aqui, aqui eu vou ter 1 fatorial m, então eu escrevi a mesma coisa de duas formas diferentes, e vocês já vão entender por quê, tá certo? Agora veja, as potências que eu tenho é menos 1 elevado a k, lá ali vai ser m, e meio elevado a k. Mas eu posso juntar com esse termo aqui, ó. Então vai ficar assim, 1 menos x, por causa do menos elevado a k, e o fator de meio aqui, certo? Então vai ficar 1 menos x sobre 2 elevado a m. Certo? Bom, pessoal, e aí, o que vocês acham dessa expressão aqui? Vai ficar assim, né? Y vai ser igual a A0, e aqui vai ser a famosa 2F1. Por que 2F1? Eu tenho dois símbolos de Pocket Hammer no numerador, um Pocket Hammer no denominador. Tá certo? Então, os do numerador vai ser menos lambda, vírgula, lambda mais 1, ponto e vírgula. E aqui no denominador eu tenho o 1 aqui, ponto e vírgula, 1 menos x sobre 2. Ok? E aí, pessoal? Qual o problema dessa expressão? O que acontece com o símbolo de Pocket Hammer quando o índice dele fica muito grande? Vamos lá. Ó. X, aí eu tenho um K aqui, certo? Esse K aqui, se ele for muito grande, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, né? X vezes x mais 1 vezes x mais 2, aí eu vou ter todos os termos intermediários até x mais k menos 2 e depois o último que é x mais k menos 1. Tá certo? Então, o Pocket Hammer funciona assim.
Agora imagina que o seu K é muito grande, certo? Vai chegar num ponto, naquele somatório, é um somatório infinito. Vai chegar um ponto que K é tão grande que x mais K, ou vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o meu K seja enorme. Então, antes dele ficar enorme, tem um K muito grande que eu vou chamar de K barra, tá certo? Então vai ser essa minha símbolo de hipocarmo vai ficar assim: x mais 1, x mais 2, aí ponto, ponto, ponto. Aí eu vou chegar no x mais K barra, aí x mais K barra mais 1, e aí eu continuo até chegar no meu x mais K menos 1, tá certo? Então eu tenho que K é muito maior que 1 e K barra é menor que K, mas K barra é muito maior que 1. Desculpa, maior que 1 não, mas maior que x. Eu pego dois Ks muito grandes, né? Eu pego esse K aqui enorme, muito maior que x. Eu pego um outro cara que também é muito maior que x, mas ainda é menor do que esse cara aqui. Então o meu somatório vai ficar assim, ó. Meu produtório vai ficar assim. Ok? Por que isso aqui é importante pra gente, pessoal? Porque a partir daqui, esse cara aqui é praticamente só x, x, x e assim por diante. Desculpa. K mais 1, K mais 2, até esse cara, até aquilo lá. Então você pode dizer que esse negócio aqui é aproximadamente x mais 1, x mais 2, 3 pontinhos. A partir daqui, esse número aqui é tão maior que esse que eu posso ignorar o x cometendo um erro pequeno, tá certo? Digamos que o meu K seja 10 a 20 vezes maior que x. Então, se eu desprezo o x aqui, eu estou cometendo um erro da ordem de 10 a menos 20, tá certo? Que é um erro pequeno. Então, daqui para frente, eu vou ter como? Eu vou ter K barra mais 1, K barra mais 2, K barra mais 3, até eu chegar no K barra menos K menos 1. Mas o que parece esse negócio aqui, pessoal? Isso aqui parece um fatorial de K menos 1. Mas se o K é muito grande, K e K menos 1 é a mesma coisa. Isso aqui é o fatorial de K dividido por fatorial de K barra. Só esse pedacinho daqui para frente. Vocês concordam? Se eu pego o fatorial de K, ele vai ser 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes K barra mais 1, K barra mais 2, K barra mais 3. Se eu divido por esse cara aqui, isso aqui vai ser K barra mais 1, K barra mais 2 e assim por diante. Até K. K é muito grande, então tanto faz K menos 1. Certo? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal? Eu estou mostrando para vocês que o fatorial crescente, ele sempre chega no momento que ele se transforma igual ao fatorial. Tá certo? Vão ter termos complicados multiplicando? Vão ter termos complicados multiplicando, mas esses termos complicados são constantes. Tá certo? A partir daquele momento, imagina, esse cara aqui, ele está fixo, o meu K barra. O meu K continua crescendo, porque é uma soma até infinito. Soma até infinito é uma soma ilimitada. Eu vou somar para K cada vez maior. Então, isso aconteceu para um certo K, mas vai acontecer para o K mais 1, K mais 2 e assim por diante, esse cara continua. Então, a partir desse momento, esses fatoriais crescentes, eles vão se comportar em crescimento como um fatorial de K. Tá certo? E por que isso aqui é importante, pessoal? Veja, eu tenho um fatorial de M aqui, um fatorial de M aqui, um fatorial de M aqui e um fatorial de M aqui. Certo? O que acontece com essa série, então, se eu tentar calcular esse cara aqui em menos 1? Em 0 vai convergir bonitinho, né? Se eu botar x igual a 0, vai dar menos... Quer dizer, 0 a gente já vai ter problema, certo? O que vai acontecer aqui se eu pegar essa série e for pensar na extensão dela até o infinito?
significa que uma hora esse somatório aqui vai introduzir termos aqui que vão ser tipo fatorial, 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 fatorial. Então vai ser uma constante, certo? Vezes essas potências aqui. Agora essa série converge? E o mais importante, ela converge em 1 em menos 1? O que vocês acham? E o que a gente pode fazer então? Porque basicamente o que a gente está encontrando é que o nosso problema vai divergir em x igual a 1 ou x igual a menos 1. Dependendo de como você encontrou o seu problema, a sua resolução aqui. O problema disso é que quando a gente encontrar deduzir o polinômio de Legendre, a gente vai descobrir que aquele termo de 1 menos x quadrado nada mais é do que 1 menos cosseno de θ ao quadrado. Então isso aqui basicamente vai ser seno de θ ao quadrado. Só que esse termo aqui, o θ igual a zero, quando nós deduzirmos, vocês vão ver que o θ igual a zero é o polo norte das coordenadas esféricas. Vocês lembram das coordenadas esféricas, né? Então, o θ igual a zero é o polo norte e o θ e o x igual a menos 1, 1 e menos 1 vai ser polo norte e polo sul. Certo? Só que eu estou decompondo uma função na esfera inteira. Uma função é basicamente uma temperatura na superfície da Terra. É uma função na esfera, todo mundo concorda? Eu vou decompor essa função nessa base aqui que a gente está deduzindo, só que essa base diverge nos polos. Não pode divergir. Como é que eu vou decompor uma função que é finita, que não tem nenhuma razão especial, porque eu posso girar e o meu polo norte agora ficar sei lá, no Equador, certo? Como é que eu faço então para resolver esse problema aqui? Veja, o que nós estamos encontrando é o seguinte: o conjunto completo de soluções de Frobenius tem um problema porque descreve funções divergentes nos polos. Então essas soluções não parecem ser boas. Eu vou querer deduzir essas equações, vou encontrar as soluções, e as soluções vão ter características que eu não espero para uma representação real do meu modelo, modelo físico, matemático que eu estou fazendo. Não tem nenhuma razão para as temperaturas divergirem nos polos. Principalmente porque a posição do polo é arbitrária. Eu posso fazer um giro e fazer um sistema de coordenadas em que o cosseno, o cosseno de θ igual a zero está associado ao eixo x, e não mais ao eixo z. Tá certo? Qual a única opção que eu tenho para resolver esse problema? Pode falar. Não sei se é essa a resposta, mas no começo do curso você pegou e falou que a gente usa produto tensorial, variedade e tal, para unir as soluções. Isso. Para que essa ideia, talvez? Não, essa é parte dos ingredientes que a gente vai usar para construir a solução da equação diferencial parcial. Então, a nossa solução vai ter uma solução de θ, né? Da mesma forma que nas coordenadas, né? Você pode pegar x, y, z, né? E você pode trocar por r, θ e φ. Então, a gente vai ter uma função de θ, uma função de φ e uma função de r, tá certo? Para resolver o nosso problema. Essas funções todas, elas têm que ser bem comportadas, porque a função de φ é a função que vai dar o giro em torno da esfera aqui, a função θ vai ser a função que vai te dar a variação, vai ser a parte que te dá a variação quando você vai andando aqui na latitude, tá certo? Longitude, eu nunca lembro qual é o certo. E R é quando você pega e faz a variação radial. Esse cara aqui vai dar uma série de Fourier, esse cara vai dar um polinômio de Legendre, e esse cara aqui vai dar uma função esférica de Bessel. Tá certo? Então você vai fazer o produto tensorial do espaço dessas três funções e encontrar a solução. Mas se no seu produto tensorial entra funções que divergem, essas funções aqui elas estragam toda a decomposição tridimensional que você está fazendo. Porque independente do que aconteça, ela vai divergir aqui na hora que você chegar nos polos. O que você pode fazer? Qual a única coisa que pode acontecer para eu evitar que isso aqui ocorra? Alguém tem alguma ideia de como
fazer alguma coisa para que esse cara não chegue num ponto que ele vá colapsar para um fatorial? O que acontece com x se x for igual a... O que acontece com esse fatorial crescente se x for igual a menos 5? Se x for igual a menos 5, vai ser assim, ó, menos 5 fatorial crescente k. Certo? Bom, isso aqui pode ser menos 5 se o meu k for igual a 1. Certo? Todo mundo concorda? Isso aqui vai ser menos 5 vezes menos 4 se o meu k for 2. Certo? E se meu k for 4, quanto é que vai ficar aqui? Né? Vai ficar menos 5 vezes menos 4 vezes menos 3, menos 2 e menos 1. Certo? E se meu k for igual a 5? Se meu k for igual a 6? Não pode ser positivo porque vai ter um zero no meio do caminho. Vai ter menos 5 vezes menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3. Só que ele ainda deu zero. Aquele zero mata todo mundo. Veja, não é mais ou menos zero, não é zero mais um erro. Não, tem que ser exatamente o número inteiro. Pode falar. O fatorial crescente, ele não aceita o zero. Assim, não é zero fatorial não é igual a 1. Isso é verdade. Mas, né? Ou seja, você está perguntando isso aqui, né? X fatorial crescente 0. Isso aqui é 1. Certo? Mas aqui não é disso que se trata, essa nossa avaliação que a gente está fazendo agora. A gente está pegando o valor do fatorial crescente para um cara finito aqui e finito aqui. A diferença é que esse cara é negativo. Então, ele tem que ser exatamente um número inteiro. Então, você pode pensar que no espaço das equações diferenciais de Legendre tem uma variação contínua daquele parâmetro A, que eu me referi, ou se você quiser pensar, né, aquele termo que aparece na equação. Deixa eu escrever a equação aqui. Pensa no operador, agora no espaço dos operadores, tá? Você vai ter uma série desses operadores diferentes, cada um com valor do alto valor diferente. Eu já vou explicar por que a gente chama isso de alto valor. Aqui. Então você tem y, duas linhas, menos 2x sobre 1 menos x quadrado, mais lambda vezes lambda mais 1, certo? E esse cara aqui, 1 menos x quadrado y igual a 0. Então esse número ele pode variar qualquer número real, tá certo? Na hora que você faz separação de variável, fazer decomposição em produto tensorial, aquele número pode ser qualquer coisa. Só que a gente acabou de descobrir que qualquer coisa não funciona pra gente. Se esse cara aqui for 0, funciona. Se esse cara aqui for lambda, né? Se for 1 vezes 1 mais 1, ou seja, se for 2, funciona. Se for 2 vezes 3, funciona. Se for 3 vezes 4, funciona. Ou seja, o que acontece nesses casos aqui, quando o lambda é um número inteiro? Nesses casos, o seu fatorial crescente vai colapsar. E em um certo momento ele vai dar 0. Daquele momento em diante, o que vai acontecer com essa série aqui, pessoal? Eu estou somando essa série aqui, tá? Eu vou chegar no termo que m vai ser igual ao termo daqui, e no seguinte vai dar 0. Então, essa série, ela deixa de ser uma série de potências e vira o quê? Um polinômio. Um polinômio de ordem lambda. Então, você sai das funções... Isso aqui é uma função de Legendre. Para um lambda qualquer, isso a gente chama de função de Legendre. Para um lambda inteiro, isso é um polinômio de Legendre. E por que se chama polinômio e não função? Porque, no caso de lambda inteiro positivo, esse somatório colapsa, esse infinito some daqui, porque os termos vão ser 0 dali em diante, e você vai ter só uma sequência de potências de 1 menos x, que vai parar num certo valor.
certo? Então, a exigência de que a função tem que ser finita nos polos restringe o espaço dos operadores aceitáveis para a gente. Tá certo? Veja, quando a gente fala derivada, né, você pega aqui y', isso aqui basicamente está dizendo o que é y de x mais epsilon menos y de x dividido por epsilon, certo? E bota um epsilon aqui indo para zero. Uma derivada nada mais é do que como que uma função, como que o valor da função num ponto afeta o valor da função no ponto vizinho. Os operadores diferenciais, eles são extensões naturais de relacionamento de valor da função em torno de vizinhanças. Então, se eu tenho uma esfera aqui, pegar que eu fiz um corte na minha esfera, a minha função, ela tem que, para ser contínua na casca da esfera, os valores aqui têm que estar associados. E quando elas são soluções num certo operador diferencial, o operador diferencial está te dizendo como que esse cara está associado a esse, como que esse cara está associado a esse. Tá certo? Então, por exemplo, quando você fala que a derivada da função é igual a ela mesma, o que isso diz pra gente? Né? A gente sabe, esse negócio aqui diz que isso aqui é exponencial de x. Certo? A gente pode resolver por método de Frobenius, ou a gente pode simplesmente lembrar que isso... Então, você vê que se eu defino quanto é que a função... Né? Desculpa, isso aqui vai me dizer A0 exponencial de x. Se eu defino o valor da função num ponto, eu falo que y de 1 igual a 1, então isso aqui está dizendo o que para a gente? Está dizendo que A0 exponencial é igual a 1, então A0 é igual a 1 sobre exponencial. Fixou totalmente a função. Por que fixou a função? Porque o meu operador diferencial diz para mim, olha, se você sabe quanto é que é o valor aqui, você sabe quanto é que é no vizinho. Você sabe quanto é que é no vizinho, você sabe quanto é que é no vizinho. Agora imagina o seguinte, aqui eu estou vendo um negócio que cresce exponencialmente, mas digamos que eu tivesse uma equação que minha solução fosse assim, A0, x menos 2. O operador diferencial estaria dizendo o que acontece quando você dá um passinho e vai andando na direção de x cada vez maior. Só que basicamente o que ele está te dizendo é que uma hora você vai chegar no x igual a 2 e essa informação do operador diferencial está levando você naturalmente a aumentar tanto o valor da função que uma hora ela vai explodir para um ponto finito. Tá certo? É isso aqui que está sendo dito por essa série. Essa série falou, beleza, você pode conhecer o valor da sua função aqui no lado da sua esfera. Mas a equação diferencial está dizendo que quando você for se aproximando de θ do polo norte ou polo sul, se o seu lambda for qualquer, significa que essa função está levando esse valor para o infinito. Tá certo? Exceto se você escolher lambda igual ao número inteiro. Aí tem alguma mágica nesse passo, alguma coisa especial está acontecendo nele, que ele vai se compensando de uma forma especial, de maneira que agora não vai divergir mais nos polos. Certo? Então, as teorias e as modelagens físicas, elas te permitem encontrar esses operadores aqui. A mecânica newtoniana te dá isso, o eletromagnetismo te dá esses operadores. Só que isso ainda não te dá toda a informação sobre esses operadores, porque muitas vezes as imposições de finitude, de integrabilidade, né, de várias outras coisas que são fisicamente motivadas, mas matematicamente definidas, elas vão te dar restrições adicionais aqui. E essa restrição adicional, nesse caso aqui, é que lambda tem que ser um número positivo, inteiro positivo, tá certo? Aí quando você usa inteiros positivos, esse negócio converge, porque esse cara aqui colapsa para um polinômio, e você consegue descrever. E se você faz uma descrição de uma função na esfera, isso aqui funciona. Isso aqui vai ser a base da construção dos nossos harmônicos esféricos, que a gente usa amplamente em tudo que eu falei para vocês, da cosmologia a exame de imaginamento no hospital. Tá certo? E mais do que isso, aqui pode ser ainda uma coisa um pouco tangente, um pouco difícil de imaginar, mas quando nós encontrarmos os polinômios de Laguerre, vai ser a mesma coisa. O polinômio de Laguerre vai dar para a gente funções de onda que não convergem, e quando você fala que a mecânica quântica tem que ser uma distribuição de probabilidade finita, ou seja, a probabilidade tem que somar igual a 1. Se sua função diverge, a integral dá infinito. O que é uma probabilidade infinita? Ninguém sabe.
Então a gente exige que a função seja integrável. Na hora que você exige que ela seja integrável, você colapsa que as energias do átomo de hidrogênio têm que ser discretas. Então aquela ideia introduzida pelo Planck, que a gente precisa discretizar os níveis de energia, se concretiza no momento que a gente chega na equação de Schrödinger, que vai ser uma equação diferencial, que basicamente diz, se eu conheço a função de onda aqui, ela vai me dizer como é que a função de onda é do lado. Tá certo? E você vai descobrir que esses operadores, nem todos eles vão ser aceitáveis. Vão ter operadores com energias especiais, e aqueles operadores com energias especiais vão ser capazes de descrever funções que são integráveis. E essas funções vão ser as funções que vocês vão chamar de funções físicas, né? E isso vai mudar tudo, porque agora o espectro de energia é discreto, e isso permite também uma série de outros milhões de coisas que a gente faz na física. Se os níveis de energia dos átomos não fossem discretos, a gente não poderia fazer provavelmente astrofísica. Ia ser muito difícil fazer, porque a emissão ia ser sempre contínua, com energias variáveis, né, variando continuamente. Como esses caras vão ser discretos, significa que a hora que o átomo, que o elétron está numa certa camada excitada do átomo de hidrogênio, cai para o nível fundamental, o fóton que ele emite é um fóton com uma energia bem definida. Aí eu olho para a estrela e encontro aquele fóton, então eu sei, ali tem hidrogênio. Eu olho para aquela estrela e vejo um fóton com uma energia bem definida que só aparece no átomo, sei lá, no silício. Ah, tem silício naquela estrela, porque é discreto. Né? Se fosse contínuo, eu não teria como diferenciar um átomo do outro. Tá certo? E essa discretização é consequência das imposições físicas nas estruturas dos operadores. E o que vocês vão ver também é que a estrutura do operador é consequência da geometria. Então a geometria euclidiana induz operadores que condições físicas sobre suas soluções impõem discretização. Tá certo? E essa é uma das coisas bastante fantásticas da física, que a gente consiga, né, pegar triângulos, e de triângulo a gente determinar a geometria, e da geometria a gente determinar operadores, que aí vem justamente com os trabalhos, né, de Leibniz e de Newton. E desses operadores, a gente estudando a estrutura matemática deles, usando uma coisa simples, de certa forma, como o método de Frobenius, a gente consegue tirar uma série de conclusões super interessantes sobre a natureza, né, exigindo que uma série convirja. Né? Então, você por que eu estudei convergência de série? Porque se você não estudasse convergência de série, você não entender que isso aqui exige que o espectro seja discreto. Tá certo? Alguma pergunta? Não, aqui são os problemas de Legendre. Né? Isso aqui é... Isso aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai ver claramente, mas eles aparecem quando você vai fazer o seguinte. Eu tenho uma função que satisfaz isso aqui, ó, Laplaciano de f igual a zero. Por que Laplaciano de f igual a zero? Aí é por causa da geometria euclidiana. A geometria euclidiana induz esse operador aqui. Certo? A gente também vai ver isso aí. Mas minha função f é uma função de x, y, z. Certo? Mas digamos que eu peguei essa função f e botei ela num paralelepípedo e peguei, digamos que seja a propagação de temperatura num paralelepípedo, né? E eu coloco condições de contorno nas bordas do paralelepípedo. Ou seja, eu boto uma temperatura aqui, uma aqui, uma aqui, e vejo como que a temperatura se propagou dentro dele numa situação de equilíbrio. Né? Isso aqui geralmente dá situações de equilíbrio, senão você teria uma derivada temporal aqui também. Quando você faz isso, você vai decompor essa função em operadores ddx, ddy e ddz, porque eles são mais naturais. Né? Porque você quer variações aqui, aqui e aqui. E aí você vai encontrar basicamente 3 séries de Fourier, uma para cada direção. Só que você poderia ter uma situação que você pega uma esfera e bota uma condição de contorno na esfera. Por exemplo, digamos que seja uma esfera carregada e você sabe que a superfície dela tem que estar potencial elétrico igual a zero, né? Você aterrou a sua esfera. Então, você agora quer descrever uma função f de r, θ e φ. Só que a hora que você pegar esse operador aqui e descrever ele nas coordenadas esféricas, ele vai te dar 3 equações diferentes. Em vez de ser Fourier, 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 vai ser Fourier, Legendre
e Bessel. E a sua solução vai ser uma mistura dessas três funções. De uma função de Fourier, com uma função de Legendre e com uma função de Bessel. Que vocês já aprenderam. A Fourier a gente olhou muito rapidamente, mas é muito simples, né? Então, o produto dessas três funções aqui vai te dar soluções, aí você vai colocar condições de contorno e vai resolver. Só que esse pedaço aqui e esse pedaço aqui vão ter restrições. Essa restrição aqui é o fato de que quando você dá uma volta de 360 graus, você volta para o mesmo ponto. Vai discretizar o operador aqui, mas a discretização é tão simples que a gente nem percebe o que a gente está fazendo. E essa aqui tem essa discretização do lambda, que vem justamente do fato de que você quer que esse cara funcione no polo norte e no polo sul. Tá certo? E as funções de Bessel também, dependendo da situação, elas vão ter ordens especiais para você descrever uma função que não divirja em zero ou no infinito. Certo? Essa discretização do lambda é sempre com valores inteiros? Nesse caso, sim. Só nesse caso. Você vai ver assim que em outras situações, né, no caso da energia, você vai descobrir que a energia tem que ser uma coisa que vai com um n ao quadrado e tem que ser negativa. A energia do átomo de hidrogênio vai ser assim, ó. Mas aí é por causa da estrutura da equação diferencial. A estrutura do operador vai nos levar a essa expressão aqui, da mesma forma que a estrutura desse operador nos levou a lambda positivo, inteiro positivo. Tá certo? Alguma pergunta, pessoal, sobre isso? Então vamos só começar a discutir o que a gente vai fazer em seguida, né, que é o último ingrediente aqui, antes da gente começar equações diferenciais parciais. Inclusive, pessoal, terminando o Legendre modificada, seria bom a gente já fazer uma primeira prova, tá? E a primeira prova é basicamente isso aqui, tá? Equações diferenciais ordinárias, soluções, dimensionalidade do espaço e aplicação de série de Frobenius, classificação de pontos e depois a resolução para o caso A, caso B, caso BA, né? caso 1, caso 2, caso 2A, caso 2B e assim por diante. Ok? Professor, você está prevendo essa prova daqui a quantos dias, mais ou menos? Olha, isso aqui vai dar mais uma aula, esse negócio aqui. Deixa eu ver. Isso aqui dá mais uma aula. Então, a gente termina essa semana. A gente pode deixar a outra semana para vocês tirarem dúvidas. Sim, eu vou dar aula normal, mas eu dou o começo da aula, o tempo que vocês quiserem para tirar dúvidas de exercício, disso e daquilo. E na outra semana a gente faz. E o senhor vai passar uma lista de exercícios? Isso. A hora que terminar isso aqui, eu passo a lista para vocês. Nos 2 dias? Sério? Segunda e terça, feriado? Caramba. Tá, então vamos ver se a gente faz. Você ensina outra semana na outra ou é difícil, cara, porque se é feriado, meus filhos estão em casa, eu não posso vir aqui, entendeu? Seria interessante nós termos essa lista de exercícios já para a gente trabalhar nesse feriado. Sim, não, mas a lista eu vou passar amanhã, terminando de dar essa matéria, eu passo a lista até agora, dia até agora. Né? Tá. Eu vou olhar o calendário direitinho. Então, é segunda e terça, né? Tá. Droga. Bom, o que a gente vai ver daqui a pouquinho é que, na verdade, o polinômio de Legendre ele não conta toda a história. Né? Você, na verdade, vai encontrar essa equação aqui. Na hora que nós fizermos a separação de variáveis para aquele operador naquelas variáveis esféricas, a gente vai encontrar essa equação, que vocês estão vendo que é bastante parecida com essa. A única coisa que eu fiz é escrever ela multiplicando ela toda por 1 menos x². E aqui, L mais 1, que é o mais tradicional. Ali eu escrevi lambda. Só que a gente tem um termo adicional de menos m quadrado sobre 1 menos x². Y igual a 0. Então,
vocês veem que a mesma equação que a gente estava trabalhando, ela vai ser modificada por esse termo aqui, tá certo? O que vocês vão ver é que o polinômio de Legendre, ele é o caso particular para m igual a zero. E m vai ser o momento angular na direção z, certo? Basicamente, você pode pensar nesses valores aí de lambda e de m, ou de L e m, como momento angular de uma partícula na mecânica quântica, tá certo? Do ponto de vista de decomposição de funções na esfera, esse negócio perde esse caráter de momento angular, tá certo? Mas é também, do ponto de vista da mecânica quântica, super interessante o fato de que esses caras são a quantização do momento angular, que é outra coisa que a gente mede, tá certo? Então, a gente sabe que o momento angular de uma partícula em volta de um próton, né, um elétron em torno do próton, não pode ter qualquer valor. Ele não pode girar de qualquer forma, ela tem que girar com momentos bem específicos, né, bem definidos. E aí a gente vai introduzir mais um truque aqui. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Ao invés de... Eu posso passar como exercício para vocês, mas um exercício assim avançado, só se vocês tiverem com vontade de se desafiar um pouco, que é resolver esse problema direto usando o método de Frobenius. Não tem nada demais. Esse cara aqui dá para ver que ele é um problema de Frobenius que funciona, porque na hora que você dividir por esse cara aqui, ó, você vai ter 1 menos x quadrado. Aí você pode pensar, bom, mas isso aqui não vai funcionar em Frobenius, né? Mas vai, porque isso aqui fica menos 1 menos x quadrado, 1 mais x quadrado. Tá certo? Então, o polo continua sendo quadrático aqui, tá certo? Então, esse cara tem solução em série de Frobenius. Se vocês classificarem, pode falar. Estamos trabalhando com equações de uma variável só. Isso. Por enquanto. Depois da prova, isso vai mudar. Ok? Então, esse cara aqui, o P0, continua divergindo no máximo com um polo quadrático e o P1 no máximo com um polo simples. É isso, o P1 com um polo simples. Então, esse negócio continua sendo passível de ser resolvido via método de Frobenius, tá? Só que como a gente está aprendendo as técnicas que, em geral, se usam nesse tipo de situação, eu vou mostrar para vocês que tem como você transformar a equação do polinômio de Legendre para uma equação polinômio de Legendre modificado, quando tem um m, tá? Quando tem esse termo aqui a gente chama de polinômio de Legendre modificado, a gente transforma essa equação naquela ali. É uma coisa que a gente faz muito na matemática. Você sabe resolver um problema, você tem um novo, você tenta transformar o seu problema novo no problema antigo, porque aí você usa a solução que você já tinha para o problema antigo no problema novo, tá certo? Então a gente vai tentar manipular essa equação aqui para sair dela e chegar naquela, e em que circunstâncias a gente vai conseguir fazer isso. Aí, uma vez que a gente consegue fazer isso, a gente usa as soluções daqui para induzir uma solução aqui, tá certo? E aí a gente tem o polinômio de Legendre associado resolvido, ele vai ter uma forma especial, a gente vai conseguir encontrar um polinômio uma função de Rodrigues geradora, vocês vão entender daqui a pouco o que significa isso, e a gente consegue, então, encontrar soluções gerais. Uma vez com isso em mãos, a gente já sabe Fourier, a gente vai saber Legendre modificado e a gente já sabe Bessel. Então a gente sabe tudo para construir soluções disso aqui, tá certo? Isso aí é basicamente a propagação de ondas eletromagnéticas na ausência de carga, tá? Então, por mais que você tenha carga num ponto, fora do ponto, a equação satisfeita é aquela. Então, se você quiser descrever eletrostática, aquilo ali vai ser a sua ferramenta principal, tá certo? Entender o Laplaciano de F igual a zero é essencial. Ele é equivalente a você entender as funções analíticas na análise complexa. Porque as funções analíticas na análise complexa são as funções harmônicas bidimensionais. E essas aqui vão ser as funções harmônicas tridimensionais, tá certo? Que são essenciais para a gente também. Depois disso, são as funções harmônicas quadridimensionais, que aí a quarta dimensão ela tem um caráter diferente, porque ela é o tempo. E aí as funções harmônicas quadridimensionais vão ser os operadores, os propagadores avançados e retardados, que é como o pessoal constrói física de partículas, né? São os propagadores de Feynman e como é que se diz? Vão envolver agora a evolução no tempo e não mais só a consistência no espaço. Essa aqui é Legendre e essa aqui é Bessel? Não, essa aí vai ser Legendre modificada. Eu vou batizar ela na próxima aula. Aquela é Legendre e essa aqui é Legendre modificada, certo? Bessel foi o que a gente viu antes. Beleza? Mas por hoje é isso, pessoal.